Bem-vindos ao mundo onde os reflexos são rápidos, as táticas são implacáveis e o público é tão apaixonado quanto qualquer estádio esportivo. Mas como tudo começou? Anos 60, uma época em que a indústria dos videogames dava seus primeiros passos. E no meio de tudo, um jogo simples, mas revolucionário. Conhecido como Space Wars, foi o primeiro jogo feito para computador, pai dos jogos de nave. Alguns anos depois, o Space Invaders, com suas naves alienígenas e tiros pixelados, atraiu uma geração inteira para a diversão eletrônica. Por ser novidade para os anos 60, o Space Wars chamou a atenção dos olhos da indústria, para o que seria considerado uma nova era do uso da tecnologia. Campeonatos de Space War começaram a dar forma ao que hoje chamamos de eSports. Mesmo que naquela época esse termo ainda fosse desconhecido. O impacto desse fenômeno ia além do entretenimento, e enquanto os jogos se tornavam mais populares, a publicidade começava a perceber as possibilidades. A ascensão dos jogos eletrônicos gerou uma onda de produtos relacionados, aproveitando a tendência. Essa febre não ficava restrita às telas dos fliperamas, ela se expandia para outros aspectos da cultura pop. E assim, a história dava os primeiros passos para solidificar o fenômeno dos videogames. Conforme os jogos evoluíam, os esportes emergiam como uma forma de competição global, e esse fenômeno estava apenas começando. As competições começaram a acontecer em arenas enormes, com multidões apaixonadas torcendo por suas equipes favoritas. Os esportes cruzaram fronteiras e se tornaram verdadeiramente internacionais. Jogadores de diferentes partes do mundo se enfrentam em batalhas épicas, criando rivalidades globais e inspirando milhões. Para muitos jovens, os esportes deixaram de ser apenas uma diversão e se tornaram uma aspiração. Meu nome é Ibirajara e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha época de pro player. Eu, jogando solo queue, conheci o Esper, junto a uns playerzinhos, amigos dele, para poder jogar um campeonato que era um campeonato amador. A recompensa era tipo R$250 para o primeiro lugar. E a gente jogou esse campeonatinho e ficou em segundo lugar. Então a gente viu um certo potencial em ganhar um dinheirinho trocado. E acabou que a gente falou, vamos treinar um pouquinho, vamos. E aí a partir daí a gente foi treinando e foi se destacando. Então, em termos de times amadores, a gente tava sempre lá em cima. Só perdia para os times profissionais mesmo, que já jogavam naquela época. Eu comecei na Season 2. Isso era... Acho que 2009 foi o primeiro campeonato, na real. Então foi antes disso. Porque eu participei do primeiro campeonato brasileiro, que foi na BGS, jogando pela Influx Game. O cenário era muito pequeno. No caso desse campeonato, foi uma qualificatória que tivemos que jogar. Online, uma qualificatória. E os classificados para poder jogar na BGS, no Campeonato Brasileiro. E era muito pequeno, sabe? Muito pequeno de verdade. A gente ainda conseguia andar pela BGS, não tinha tantos fãs, era muito tranquilo. Coisa que, por exemplo, se eu for há 3 anos depois, né, quando começou o CBLOL de verdade, fora da BGS, cara, era impossível você andar no evento, porque era muito fã, era muita foto, você tinha que sempre andar com segurança, é outra realidade. O cenário, desde o primeiro Campeonato Brasileiro até agora, cresceu absurdamente. Acho que a partir do primeiro CBLOL, que eu acredito que foi em 2011, por aí, que as pessoas começaram a ver mais esse potencial no Brasil. Então começaram a vir campeonatos, e muitos campeonatos amadores, todo domingo tinha campeonato amador. Então, a partir desse momento, o cenário brasileiro começou a crescer demais, assim, muito rápido, eu diria. Desse ponto, de 2011 mais ou menos, até 2016, cresceu muito rápido, ele continua crescendo, continua tendo mais investimento. Sonhar em se tornar um jogador profissional se tornou uma realidade tangível. A tecnologia desempenhou um papel fundamental no crescimento dos esportes. As transmissões ao vivo pela internet permitiram que milhões de espectadores ao redor do mundo acompanhassem as competições em tempo real.
Os esportes deixaram de ser apenas um nicho e se tornaram parte da cultura popular. Os eventos passaram a atrair multidões, provando que esse fenômeno veio para ficar. Mas e onde a publicidade entra nisso? A publicidade percebeu o potencial dos esportes como um mercado em ascensão e não demorou muito para que grandes marcas começassem a investir. Não existe crescimento do cenário sem publicidade, sem que haja um motivo para que aquelas pessoas, as empresas, mostrem interessadas, porque os jogadores precisam mostrar algum tipo de lucro para as empresas para poder gerar dinheiro e aí sim esse jogador conseguir treinar com qualidade, né? Porque não importa quão bom um jogador seja, se ele não tiver uma boa imagem, dificilmente ele vai conseguir fazer muito dinheiro. Os esportes não eram mais apenas competições, mas também uma indústria de entretenimento em rápido crescimento. Os anúncios de produtos relacionados a esportes se tornaram onipresentes. Os eventos de esportes se transformaram em espetáculos épicos, estádios lotados, fãs apaixonados e atmosfera de grande final de campeonato. Meu nome é Amanda Carla, tenho 34 anos, sou professora do curso de Publicidade da Unima, nas disciplinas de fotografia publicitária e planejamento de eventos. Também sou streamer, produtora de conteúdo. As estratégias de marketing que são abordadas nos meios tradicionais com os esportes, elas trazem uma vertente totalmente diferente na forma como que essas duas formas de abordagem vão ser trabalhadas com o público. Porque nos meios tradicionais a gente traz de forma mais massificada, a gente consegue até definir qual vai ser esse público, mas não consegue fazer de uma forma tão assertiva como é feito hoje em dia com os esportes eletrônicos, porque você consegue ter uma manutenção melhor da audiência, ver a questão do engajamento do público e consegue direcionar bem melhor todas essas estratégias. Com essa audiência mais engajada e tendo todas essas métricas de forma mais fácil, você consegue fazer as campanhas de forma mais interativa também. Você consegue acompanhar o engajamento e dessa forma você consegue trazer essa autenticidade para a marca. Com os streamers, isso se amplificou, porque ele está lá todo dia dando a sua personalidade para a marca. Então, as marcas elas têm que ter um pouco de cuidado também com isso, para ver quais vão ser essas pessoas que vão ser as que estarão à frente divulgando, mas se elas conseguirem achar essas pessoas chaves e que passem essa identificação de forma muito natural, que vão ser boas influenciadoras da marca, que vão conseguir trabalhar bem isso junto ao público, então isso vai trazer um retorno muito positivo para essa relação da marca e o seu público. Meu nome é Leonardo, eu tenho 21 anos, eu jogo desde criança, eu comecei jogando pelo PS2 e até hoje isso virou uma rotina, né? Eu jogo desde sempre. Eu vejo a influência das marcas de uma forma muito positiva, porque elas ajudam ao crescimento dessa forma de entretenimento, né? Elas acrescentam valor e estabilidade para os jogadores e para as companhias crescerem dentro desse mercado, né? Porque elas consolidam o mercado, tornam ele um investimento mais seguro e também para os jogadores, né, que vivem disso, eles terem mais estabilidade para continuar no ramo. Eu acho que as marcas, elas têm uma responsabilidade na hora de trazer o patrocínio, né? Eu sei que elas têm promoções sobre direitos dentro da comunidade. As empresas, né, elas trazem também esse valor político, às vezes, né, dentro do cenário também, com patrocínios e também com propagandas, assim, também para promover a imagem das empresas, né? Então, das marcas. E em questão de representatividade, eu acho que as marcas, elas têm uma relevância, uma importância nisso, né? Elas percebem, né, por conta das propagandas e do ativismo que tem dentro dos jogos, né? Meu nome é Felipe Nunes, eu acompanho o cenário de League of Legends e Counter-Strike e jogo videogames desde que eu sou bem novo. Sempre joguei desde que eu era pequeno, então eventualmente comecei a assistir alguns jogos e acabei me tornando bastante fã de alguns times e algumas ligas, e hoje em dia eu assisto bastante. As marcas são de grande importância para o cenário do esportes porque ela dá uma reputação, ela passa o nome delas. A liga, quando ela é patrocinada por uma marca grande, ela provavelmente vai ser boa.
Acho que as marcas têm as ideias bastante parecidas com os jogadores e entram bastante em contato com o público, tem eventos e muitas dessas marcas também tem muitos jovens, tem muitas pessoas que também jogam e que fazem parte do cenário. Então elas sabem as ideias, elas sabem o que nós que acompanhamos e também os jogadores, o que eles fazem, o que eles pensam, então normalmente são bem similares. Em 2021, o mercado movimentou mais de US$ 1 bilhão no mundo e a audiência global de transmissões de jogos ao vivo atingiu 728,8 milhões, com um crescimento de 10% em relação a 2020. O mercado de games deve movimentar até o final de 2023 mais de US$ 200 bilhões. Somente nos esportes, que concentram as modalidades esportivas dos jogos, a receita pode ser de US$ 2 bilhões, com uma audiência global de 640 milhões de pessoas assistindo às competições oficiais. A publicidade tem um grande desafio para conseguir acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo ano a ano, porque com tantas oportunidades de novas plataformas surgindo, cada vez mais você tem que montar uma estratégia e uma dinâmica totalmente diferente na forma de interagir com esse público que está do outro lado recebendo essas informações. Uma coisa que eu vejo que vai crescer muito nos próximos anos é a questão da realidade aumentada. As IAs que estão vindo agora também vão ter uma integração muito boa com essas duas áreas. Então, o profissional que conseguir dominar essas técnicas, entender essas variações de mercado e entender o público para o qual ele está produzindo, ele já vai sair na frente em todas essas questões. A relevância dos esportes vem crescendo muito. Eles têm uma relevância muito grande, até em relação a outros esportes menores que não sejam os maiores, como o futebol, o vôlei e o basquete, né, aqui no Brasil. Mas eu acho que eles ainda não têm talvez uma aceitação social para um público mais velho, até por conta deles não acompanharem os jogos, né? Eles não serem muito inseridos nesse mundo. Então isso dificulta um pouco nesse aspecto. Eu não sei dizer se eles têm uma relevância similar, mas eu acho que eles tendem a adquirir ela, a crescer mais ainda com o tempo. O mercado, né, dos esportes, ele vem crescendo cada vez mais. Tem muitos patrocinadores enormes, né, com muito nome. E sobre o futuro do esportes, eu acho que a tendência, na verdade, é aumentar, surgirem novos jogos para trazerem outros públicos e se consolidar, né, cada vez mais. Com um público maior, uma comunidade mais forte, mais sólida, isso vai ajudar a ter uma visão social melhor dos jogos, né? Então eu acho que o crescimento desse cenário ajuda muito também a mostrar um lado bom dos jogos, que não é só pelo entretenimento, mas também uma oportunidade, assim como os esportes. E eu acho que eles têm uma relevância importante. Os esportes ainda não chegaram no nível dos esportes comuns, então acho que a relevância ainda não chega a ser a mesma. Mas eu acho que no futuro tem muito potencial de chegar, por conta de mais pessoas estarem conhecendo e a nossa geração, em geral, conhecer bem mais esportes e videogames. E em algum momento eu acho que vão se igualar ou até se tornar maiores. Agora os esportes estão entrando nas Olimpíadas. Eu vejo com muito otimismo a questão de trazer os esportes eletrônicos para o circuito olímpico, porque assim, muita gente diz que esporte eletrônico não é esporte, já começa o grande problema aí. E eu discordo totalmente, porque os esportes eletrônicos são um esporte coletivo, como tantos outros que estão no circuito olímpico. Trazem muitas interações sociais entre os integrantes que fazem parte das equipes. Tem a questão mental também, a questão física, por mais que eles não estejam em movimento como um esporte tradicional, mas eles têm que passar muitas horas lá dedicadas na frente do computador e, de certa forma, isso exige bastante, tanto do físico quanto do mental. Com o passar dos anos, os esportes chamaram a atenção de marcas consolidadas no mercado, como Monster, Boticário, Logitech, Kabum, Banco do Brasil, entre outras empresas que contribuem para a realização de eventos massivos. Dessa forma, as marcas continuam a moldar os esportes à medida que novas parcerias são formadas e a indústria continua a evoluir. Mas uma coisa é certa, os esportes vieram para ficar e a publicidade desempenha um papel fundamental em seu sucesso.